Oi galera do canal, eu tô de volta aqui já para fechar os 3 vídeos a respeito da tireoide, tá certo? No último vídeo eu falei sobre os sintomas relacionados à tireoide e hoje eu vou fechar aqui com alguns procedimentos simples que você pode fazer, naturais, para dar uma melhorada aí com certeza na sua tireoide. Talvez você tenha o problema de hipotireoidismo, mas isso não tenha sido nem diagnosticado, porque a maioria dos profissionais não consegue diagnosticar o hipotireoidismo, porque na maioria dos casos os exames de TSH e T4 estão normais e mesmo assim você tem hipotireoidismo. Então, o que eu quero falar dentro do hipotireoidismo aqui hoje é sobre o iodo, tá certo? Bom, o iodo, na verdade, ele é o combustível, digamos assim, principal para que haja os hormônios da tireoide, para que eles funcionem, ou seja, para que eles sejam feitos, tá certo? De uma maneira popular para você entender. Bom, eu já te falei sobre o hormônio T3 da tireoide, que é o hormônio predominante, ou seja, o que realmente funciona. O T4, na verdade, ele é produzido em maior quantidade, mas ele não funciona, ele necessita ser transformado em T3 para se tornar ativo e muitas das vezes isso não acontece e eu já te expliquei por que também, tá certo? Então, a diferença ali entre o T3 e o T4 é que o T3 ele tem 3 átomos de iodo, tá certo? Combustível principal, ou seja, o ingrediente principal dos hormônios da tireoide. E na T4 ele tem 4 átomos de iodo. É necessário que o T4 se transforme em T3 para que ele se torne ativo e faça o seu papel de funcionamento no seu organismo. Com certeza ele vai perder um átomo de iodo nessa transformação, tá certo? E para que haja essa transformação, você precisa estar com o seu fígado intacto, belezinha, porque cerca de 80% da transformação de T4 em T3 acontece no fígado. E existe uma coisa interessante nesse processo, é que você precisa de um outro mineral que se chama selênio, para que essa transformação de T4 em T3 ela aconteça. Caso contrário, isso aí vai te causar problemas na transformação. Então, como estatisticamente no Brasil a maioria das pessoas tem deficiência de selênio, porque não ingerem alimentos que contêm selênio, tipo ovos, que geralmente são proibidos por causa do colesterol, e a castanha do Pará, que é a mais rica em selênio. Você deve comer e ingerir pelo menos 3 castanhas por dia para ter o selênio necessário. Então, se há deficiência de selênio e o fígado ainda está comprometido, muito provavelmente não vai ser transformado o T4 em T3, ok? Então essa é a importância do selênio e do iodo. Olha aqui. A maioria das drogas usadas no combate ao hipotireoidismo, para aqueles que já foram diagnosticados, é um medicamento chamado Puran, o outro é a levotiroxina e o outro é o Synthroid. Talvez você esteja até usando esses hormônios sintéticos, mas você ainda está sentindo os mesmos sintomas de problemas de tireoide que eu disse no vídeo passado. Por quê? Porque, na verdade, essas drogas são o hormônio T4 sintetizado. E se não há transformação de T4 em T3, você vai continuar tendo os mesmos sintomas, tendo o mesmo problema e ainda tomando essas drogas. Tá ok? Então você precisaria de selênio e de iodo. Talvez você tenha deficiência de iodo, porque a maioria dos brasileiros também tem deficiência de iodo, porque não existe mais, não está existindo mais iodo no solo. A reposição de minerais no solo é só o NPK. O adubo usado pelos agricultores é o NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Os outros minerais não são repostos no solo. Então, infelizmente, aqueles
aquelas plantas que nós usamos que deveria ter iodo, não tem. É o mesmo caso do magnésio, tá? Então, provavelmente, quase todos os brasileiros, e não só os brasileiros, americanos e alguns outros, têm deficiência de iodo. Os japoneses, eles não têm deficiência de iodo porque eles comem lá uma comida especial de algas marinhas que é riquíssimo em iodo. Estatísticas mostram que os japoneses ingerem 100 vezes mais iodo do que nós brasileiros e americanos. 100 vezes mais. O valor diário recomendado pela nossa tabela é de 150 microgramas de iodo por dia. Só que, em comparação com os japoneses, que ingerem 100 vezes mais essa quantidade, nós podemos perceber que os japoneses, primeiro, eles têm muito menos problemas de saúde na questão de falta de iodo e também são muito mais inteligentes do que nós. O QI dos japoneses são bem mais altos. E isso, creio que devido ao iodo, porque ele trabalha em todas essas partes. Ok? Câncer de próstata, câncer de ovário, de útero, câncer de intestino, câncer de mama, tá? Tá tudo relacionado à falta de iodo no nosso organismo. Tem alguma relação, tá ok? Então, o iodo, a tireoide e o metabolismo estão entrelaçados, ou seja, você precisa de iodo para transformar, para esse iodo para ser fabricado os hormônios da tireoide e para que o seu metabolismo seja belezinha. Caso contrário, se há falta de iodo no seu organismo, a sua tireoide vai ter um comprometimento mais ou menos de 50% nas suas atividades, tá certo? Então, pode ser falta de iodo o seu problema de hipotireoidismo. Como resolver? Existe uma solução natural que é proposta por vários nutrólogos, nutricionistas e naturopatas, né? Que é a solução de Lugol. É o iodo metálico. Essa solução ela consiste em 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio e mais água destilada. Nas farmácias de manipulação, eles sabem como fazer essa solução de Lugol, 5% e 10%. A outra solução que talvez seja melhor ainda do que o Lugol, é isso que você está vendo na minha tela aqui, ó. Essas algas marinhas, que são as que os japoneses usam, que eles comem, ela é chamada de sea kelp, ou seja, são algas, elas estão nas profundidades dos oceanos gelados, esse kelp. Muito difícil aqui, nós vamos conseguir comer isso aqui in natura, que são as algas. Então, uma possibilidade é usar as cápsulas de kelp, ou seja, sea kelp, que são vendidas em casas de produtos naturais. Ou talvez no Brasil não tenha, não sei, a gente vai ter que importar isso aqui, tá? Então essas são as soluções viáveis para, com certeza, talvez resolver aí o problema de hipotiroidismo, já que ele acontece muitas das vezes por falta de iodo. O iodo é necessário não só para a tireoide, mas todas as células do corpo têm receptores para iodo. Eu já falei, por exemplo, da próstata, já falei do ovário, já falei do intestino, já falei do estômago também, das mamas e da tireoide. Tudo isso é carente e necessita de iodo. O iodo não é só para a tireoide, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado e compartilhe o vídeo aí, clique em gostei e até o nosso próximo vídeo.